Graças a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Deus é fiel e maravilhoso nas nossas vidas. Quero convidar os irmãos, desde já, a nós abrirmos a palavra do Senhor em 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1. Enquanto os irmãos procuram, já quero estar aqui agradecendo ao Senhor, por esse dia de hoje. Agradecendo a Deus porque hoje Ele nos deu fôlego de vida, hoje Ele nos deu de comer, de beber, hoje Ele nos deu as nossas vestes, todo mundo bem arrumado, todo mundo bem vestido, hoje Ele nos deu também um teto, um lar, nós não somos desabrigados, então nós temos que agradecer a Deus, irmãos, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz nas nossas vidas. Quero agradecer a Deus também, porque desde que eu machuquei o meu pé, vai ser a segunda vez que eu trago uma palavra aqui na igreja, depois aí que eu passei pela cirurgia. A primeira vez ainda foi sentado, mas agora, para a glória e honra do Senhor, Deus me colocou de pé nessa noite, Os irmãos veem que alguns dias atrás eu estava ali caído, estava ali prostrado fisicamente, mas hoje Deus me colocou de pé, irmãos. É isso que Deus faz na minha e na sua vida. Você pode até passar um período da sua vida caído, irmãos, mas se você tiver fé, confiar em Deus, Ele novamente te ergue, Ele novamente te coloca de pé na presença dEle, irmãos, em nome de Jesus. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e versículo 2. Os irmãos acharam? Os irmãos acharam? Quem achou, dá um glória a Deus, irmãos? Deus quer ouvir o glória a Deus da igreja, irmãos. Jesus está voltando e quer ouvir o glória a Deus da sua igreja. Os anjos estão lá nos céus, dando glória o tempo todo, E nós aqui embaixo também, é glória que sobe, é glória que desce. A palavra do Senhor diz: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Agora eu quero que os irmãos vá comigo até 2 Timóteo, só passar algumas páginas aí, 2 Timóteo, capítulo 3. Veja que 1 Timóteo, capítulo 4, falou aqui dos últimos dias, dos fins dos tempos. E aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, vai falar também dos últimos dias. Olha só o que diz: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste-se desses também. Amém? Só até aí os irmãos já podem se sentar nessa noite. Deus é fiel e maravilhoso, irmãos. Vou procurar não me demorar muito, procurar ser breve, até porque ainda eu não consigo ficar muito tempo, não consigo passar muito tempo em pé, mas Deus tem dado a vitória em nome de Jesus Cristo. Irmãos, quem escreveu essa carta foi o apóstolo Paulo, Os irmãos sabem que foi o apóstolo Paulo que escreveu essa carta, e ele escreveu a um jovem pastor. Esse jovem pastor, ele se chamava Timóteo. Ele não era pastor ainda, mas já estava sendo discipulado, preparado para o pastorado. E ele se chamava Timóteo, era jovem, ele não tinha muita idade, irmãos, mas ele já tinha vontade de buscar a Deus, e ele já tinha ali o ensinamento da palavra, ele já tinha ali a sabedoria que era passada através das Escrituras, e através do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo aqui, ele estava fazendo um mapa daquilo que estava acontecendo naquela época e aquilo que viria a acontecer também no futuro. Essa palavra, apesar de ter sido escrita há muitos anos atrás, essa palavra, ela é bastante atual para a minha e para a sua vida.
E nós vamos entender por quê. Aqui nós vamos falar de duas degradações que a humanidade vai passar. Nós sabemos, né, que o mundo está se degradando, se desfazendo, se destruindo. O mundo está se consumindo. E nós sabemos que a humanidade também, irmãos, ela está se degradando. Ela está se deteriorando, como se ela estivesse ali apodrecendo, irmãos. E aí nós vamos falar de duas degradações que vai acontecer nos últimos dias, nos últimos tempos. Mas é importante dizer o que são esses últimos dias. Porque às vezes, quando os irmãos ouvem falar últimos dias, os irmãos pensam, pastor, o que é isso? Então quer dizer que Jesus ele vai voltar amanhã, ou depois da manhã? Quer dizer que tudo vai se acabar daqui a alguns dias? Irmãos, quando a Bíblia fala últimos dias, foi pregado aqui domingo, né? Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia para Deus. Então os dias aqui não são literais igual nós conhecemos. Agora é importante saber que esses últimos tempos que a Bíblia fala, ou últimos dias que a Bíblia fala, se remete o quê? A primeira vinda de Jesus e também a segunda vinda de Jesus. É o período que marca a primeira vinda e a segunda vinda. Jesus, ele já veio a primeira vez. Então só falta Jesus ele vir em definitivo pela segunda vez para buscar a sua igreja, como foi louvado aqui pelos jovens nessa noite, né? Então esses são os últimos tempos. Dito isso, irmãos, eu quero perguntar para a igreja, para todo mundo aí ficar ligado. Nós já estamos nos últimos tempos, sim ou não? Já estamos nos últimos tempos. Já estamos nos últimos dias. Tudo que Jesus precisava fazer, ele já fez. Tanto que ele disse lá na cruz, né? Está consumado. Ou seja, está finalizado. Tudo que ele tinha que fazer, ele já fez. Agora, quem tem coisas ainda para fazer nessa terra, sou eu e você. Eu e você ainda temos coisas para fazer nessa terra, irmãos. Foi dito aqui que nós somos peregrinos, nós estamos de passagem, irmãos, mas nós temos a nossa parte para fazer ainda nessa terra. E eu quero falar aqui de duas deteriorações que vão acontecer nesses últimos tempos. A primeira coisa que vai se deteriorar, o que é? É o ensino. Quero falar em primeiro lugar da deteriorização do ensino. Olha só, 1 Timóteo capítulo 4, o que nós começamos a ler aqui. Nós lemos o seguinte, ó, o Espírito, com letra maiúscula, diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé, ou apostatarão a fé. Aqui na minha tradução, né, é a NVI. NVI é mais fácil da gente entender. Então aqui fala, apostatar o que significa? Abandonar a fé. Abandonar a fé salvífica. Abandonar deliberadamente, propositalmente a fé. Então muitos vão abandonar a fé. Por que, pastor William, muitos vão abandonar a fé? Aqui está escrito, ó, muitos abandonarão a fé e seguirão espíritos com letra minúscula. Os irmãos notem, né, que o espírito com letra maiúscula é que diz claramente. Mas aqui muitos seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Duas coisas aí, irmãos, espíritos enganadores e doutrinas de demônios. E o que é doutrina, né? Doutrina é ensino. Então, o que é que essa palavra está querendo nos dizer, irmãos? Que os demônios também ensinam. Pastor William, o diabo também ensina? O diabo também ensina. Pastor William, aonde que o diabo ensina? No mundão? Irmãos, o diabo ensina também nas igrejas. Os irmãos sabiam disso? Quem não se lembra, né? O diabo quis ensinar até Jesus. Até Jesus Cristo, o diabo ele quis ensinar. No deserto, quem não se lembra quando Jesus estava ali fazendo o propósito no deserto? Quando Jesus estava jejuando ali, orando e jejuando no deserto, o diabo não chegou até Jesus e não falou assim, ó, se tu é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Porque está escrito, o diabo não falava isso? Porque está escrito, aos seus anjos dará ordem para que você não tropece em nenhuma pedra. O diabo estava querendo ali ensinar Jesus, mas ele estava ensinando de uma maneira distorcida. Ele estava ensinando de uma maneira errada. Agora nós voltando lá para Gênesis, o diabo não quis ensinar também a Adão e Eva? Quando ele chegou ali para Eva e falou, foi assim que Deus disse? Que se você comer desse fruto você vai morrer? Não, não é bem assim não. O diabo estava querendo dizer que Deus estava mentindo, né? Não é bem assim.
O dia que você comer desse fruto, você não vai morrer. Pelo contrário, os seus olhos irão se abrir. Você vai ser como Deus. Você vai ter o conhecimento do bem e do mal. Percebe o que o diabo estava ensinando ali, querendo ensinar Adão e Eva? Mas ensinando de uma maneira distorcida. A Bíblia fala que o diabo, ele é enganador. Ele aparece em Gênesis enganando, e lá em Apocalipse ele vai reaparecer fazendo o que também, irmãos? Enganando novamente, né? Vai dizer que ele vai ser solto para enganar as nações. Então o diabo não tem conserto. De Gênesis a Apocalipse, ele sempre apareceu enganando. Irmãos, desde que Jesus morreu na cruz, ressuscitou, subiu aos céus, que o diabo nunca desistiu de enganar eu e você. Então note que as pessoas vão seguir, e aqui está falando que as pessoas vão seguir espíritos enganadores. E todos aqui, né? Todos aqui já presenciaram isso? Já presenciaram, irmãos, pessoas que vivem correndo atrás de revelação, vivem correndo atrás de profecias. Minha esposa pregou esses dias aqui, e ela falou algo, isso que ela falou é verdade. Nós cremos nas profecias, nós cremos em revelação, porque nós somos pentecostais, nós cremos nos dons espirituais. Nós mesmos, nas nossas vidas, já recebemos várias profecias, e várias profecias se cumpriram, outras não se cumpriram. Mas, irmãos, tem pessoas que saem desesperadas correndo atrás de profecia e de revelação. Ela sai procurando igreja, perguntando: na sua igreja tem revelação? Na sua igreja tem profecia? E se você falar: na minha igreja tem a palavra, na minha igreja tem estudo bíblico, isso aí muitas vezes não vai atrair as pessoas, não. E aí eu quero contar um testemunho aqui, a nossa irmã Osmarina vai lembrar, né? A Júlia vai lembrar, os irmãos que estão conosco há mais tempo, nossa irmã Roberta vai lembrar, o irmão Jesuíno não estava com a gente ainda não, minha família vai lembrar. Irmãos, quando a gente tomava conta da igreja lá no Sol Nascente, quando nós tomávamos conta da igreja lá no Sol Nascente, lá tinha cultos no domingo, na segunda, e era na quinta, né, irmão? Domingo, segunda e quinta. Logo no domingo era culto da família, né? Na segunda já tinha culto de novo. Então veja que era mais difícil, né? Do domingo já tinha que encarar a segunda-feira de novo. E aí, irmãos, na segunda-feira, o que a gente fazia? A gente foi orientado assim, e a gente tinha aquela estratégia de fazer o quê? Campanhas. Então quase toda segunda-feira era um culto de campanha. A gente fazia aquelas campanhas. E eu não sou contra a campanha, irmãos. Não sou contra a campanha, não estou aqui criticando nem nada. Agora, olha só o que acontecia. Aí nós fazíamos ali a campanha, nós colocávamos ali um texto bíblico e o nome na campanha, né? A maioria dos nomes da campanha são nomes de vitória, é ou não é verdade? Campanha da vitória, campanha do milagre, campanha da cura, campanha, né, mais do que vencedor. Quase tudo são campanhas voltadas aqui às bênçãos. Aí sabe o que acontecia? A gente chamava preletor de fora, chamava pregadores de fora. Aí o pregador ia lá, já sabia da campanha. Aí, irmãos, a igreja enchia. A igreja enchia, irmãos. A gente anunciava, a gente divulgava, a gente falava da campanha, a igreja enchia. Mas aí eu pergunto, o estudo bíblico era na quinta-feira. Aí na quinta-feira eu perguntei, irmãos, a igreja estava cheia como na segunda-feira? Não estava. Era sempre os mesmos. Aqueles que não iam para a igreja atrás de campanha, mas iam atrás da palavra. E aí eu era orientado, pessoas mais experientes que eu, né, falavam: pastor, faz uma campanha, faz uma faixa bem grande, coloca a faixa na frente da igreja, faz uma vinheta. E aí no começo a gente fazia isso, mas isso começou a me entristecer, porque eu comecei a aprender cada vez mais da palavra, né? Isso começou a me entristecer, porque aí eu comecei a percebi, Senhor, as pessoas não estão indo para a igreja te buscar. As pessoas não estão indo na igreja em busca da palavra. As pessoas estão indo na igreja em busca de bênção, em busca de milagre e em busca de vitória. Não é errado você buscar sua bênção, seu milagre e sua vitória. Mas se você não buscar em primeiro lugar a palavra, irmãos, sabe o que vai acontecer? Você pode até conseguir algo nessa terra, mas você está sujeito a ser enganado pelos espíritos enganadores. E é por isso que surge cada vez mais falsos profetas, falsos pastores e falsos mestres. Jesus Cristo, ele não disse que ia diminuir os falsos profetas. Jesus Cristo, ele disse que ia
multiplicar os falsos profetas. E você já parou para pensar por que se multiplicam os falsos profetas? Porque, irmãos, tem muita gente procurando. Se não tivesse quem procurasse os falsos profetas, não haveria falsos profetas. É a lei da oferta e da procura, né? Quanto mais procura tem, mais se oferta. Então, irmãos, eu comecei a perceber isso, e aí eu comecei a orar a Deus e comecei a falar com Deus. Eu falei, Senhor, eu tenho algo no meu coração, o Senhor colocou algo no meu coração, e isso que o Senhor colocou no meu coração, eu vou começar a adotar na igreja. Sabe o que é, irmãos? Priorizar o ensino da palavra. Porque o ensino da palavra não atrai multidões de pessoas, não. O ensino da palavra não atrai muitas pessoas, não, irmãos. Mas eu pensei, mesmo que sejam poucas, mas que sejam pessoas firmadas na palavra. Pessoas que não venham perder a sua salvação, enganadas por falsos profetas. E aí, irmãos, nós começamos sempre a priorizar a palavra. Nós já priorizávamos antes, porque já tinha o estudo bíblico, e nós nunca desistimos do estudo bíblico. Pode ser ali 2, 3, 4, 5 pessoas, presencial ou na live, nós nunca desistimos do estudo bíblico, irmãos. Então, você que quer o seu milagre, você que quer a sua bênção, tem 2 coisas essenciais. Você só precisa de 2 coisas essenciais para conseguir o seu milagre e a sua bênção. Sabe o que é? Praticar a palavra e ter fé, irmãos. A ordem não altera, né? Pode ser também ter fé e praticar a palavra. A ordem que a gente falar aqui não vai alterar. É palavra e fé. Muitos não praticam a palavra porque não têm fé. Porque quem tem fé pratica a palavra. Eu quero fazer uma pergunta. Por que muitas vezes nós temos fé para sermos abençoados, quando a palavra é uma palavra de bênção, mas nós não temos a mesma fé para sermos corrigidos? Já reparou isso? Porque, por exemplo, se o pastor profetizar, receba a sua bênção, hoje você vai receber sua bênção. Aí nós vamos dar amém e dar glória a Deus. Mas se chegar um profeta de Deus e falar, conserte a sua casa, porque Deus não está sagrando. Conserte a sua casa, porque certamente morrerá. Muitas vezes a pessoa pode sair falando assim, esse pastor aí sabe de nada. Não foi Deus que usou esse pastor aí, não. Acho que isso não é de Deus. Porque, irmãos, creio que nós já passamos por experiência desse jeito, né? Por exemplo, você abre a Bíblia, aí você está lá, você lê uma palavra de bênção. Olha, e quando eu abri, olha onde caiu, irmãos. A certeza da promessa de Deus. Olha onde caiu quando eu abri a Bíblia. A certeza da promessa de Deus. Então eu tomo posse dessa palavra. Opa, a certeza da promessa de Deus. Tomo posse. Agora, se eu abrir em outro lugar e cair nessa mesma passagem que eu falei aqui, conserte a sua casa. Será que eu não vou querer abrir em outro? Peraí, acho que não foi para mim não. Peraí, acho que não deu certo não. Vamos procurar aqui em outro lugar. Porque, irmãos, nós temos que ter fé para sermos abençoados, mas temos que ter fé para sermos corrigidos também. Agora, olha só que interessante. Por que as pessoas seguirão espíritos enganadores e as pessoas aprenderão doutrinas de demônios? Aqui no versículo 2 fala, tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. O falso profeta, ele é hipócrita, e o falso profeta, ele é mentiroso. Porque ele não está preocupado com a sua alma. Ele está preocupado com o seu dízimo. Ele está preocupado com a sua oferta. Ele está preocupado se você vai encher a igreja dele. Porque quem está preocupado com a sua alma, vai pregar palavras que nem sempre vai te agradar. E eu quero dizer aqui, irmãos, nós não estamos nessa terra para agradar o mundo. Nós não vamos conseguir, irmãos, ganhar o mundo para Jesus agradando o mundo. Nós vamos conseguir ganhar o mundo confrontando o mundo. Porque foi assim que eu fui ganhado para Jesus também. Quando eu estava no mundão, eu ouvi muitas palavras de correção também. Até que um dia a palavra chegou no meu coração e eu falei, certamente eu estou errado. Então eu vou ter que me consertar com Jesus. Agora a palavra só de bênção, 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 como nós vamos ser libertos? Se a gente receber só aquelas palavras agradáveis, só aquelas palavras que massageiam o nosso ego, irmãos, só palavra de bênção, de vitória, como que nós vamos ser libertos, irmãos? Então a palavra de Deus, muitas vezes, como foi dito aqui na oração, a palavra de Deus muitas vezes vai nos confrontar, mas ela vai nos libertar.
E aqui está falando dos últimos tempos. E olha só o que vai acontecer também nos últimos tempos. Quero ler aqui com os irmãos, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 em diante. Olha o que diz aqui também na palavra do Senhor. O que vai acontecer nos últimos dias? Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente, pregue a palavra. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, olha o que a Bíblia manda, irmãos. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina ou ensino. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Percebeu, irmãos? Apóstolo Paulo, ele falou ali para Timóteo, pregues a palavra. Não pregues mentira. Não pregues engano. Não pregues uma palavra distorcida. Pregues a palavra. E aqui ele continua, porque chegará um tempo em que não suportarão a verdade, não suportarão a sã doutrina. Aqui ele falou, repreenda, exorte, corrija. Então isso é um mandamento de Deus, mas é com toda paciência e ensino. Toda terça-feira tem o estudo bíblico ali, irmãos, para a igreja. O estudo bíblico não é só para os evangelistas, para os obreiros, é para toda a igreja, irmãos. E quem está ali acompanhando o estudo bíblico, eu tenho certeza, irmãos, que está crescendo espiritualmente, está crescendo na fé, está se firmando cada vez mais. Vai vir um vento, vai vir as águas, vai vir as tribulações, as provações, mas você vai permanecer em pé, porque você está se firmando na palavra. Agora, quem ouve a palavra e não pratica, né? Constrói a casa onde? Na areia. Vem o vento, vem a chuva, vem as provações, vem as tribulações, às vezes vem alguma chateação. Aí o que acontece? A pessoa cai, porque a casa está firmada na areia. Então aqui fala para repreender, corrigir, exortar com toda paciência e doutrina. E aí continua, pois chegará um tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Pastor William, o que quer dizer isso? As pessoas não vão querer ouvir a verdade. O que é sã doutrina? É um ensino saudável. Se existe a sã doutrina, é porque existe um ensino doente também. Então existe um ensino doente também. Mas aí vai dizer que as pessoas não vão querer ouvir a verdade. Elas vão juntar mestres para si, que só fale aquilo que ela quer ouvir. Então, no lugar delas procurarem os pastores que pregam a palavra, elas vão procurar os falsos profetas que falam aquilo que ela quer ouvir. Eu tenho muita experiência com isso, porque eu trabalhei vários anos ali na Rádio Resgate. Nossa missionária Raimunda acompanhava a Rádio Resgate. Muitos irmãos aqui acompanhavam a Rádio Resgate. Lá na Rádio Resgate, irmãos, tinha os pastores que pregavam a palavra, mas o que tinha de profetada também não estava no gibi. O que tinha de profetada não estava no gibi. Aí tinha o telefone lá, né? O telefone que as pessoas poderiam ligar para ajudar a obra, para pedir uma oração, né? Ou para falar algo do Senhor, o telefone lá para conversar, né? Irmãos, quando a gente dava o telefone para as pessoas ajudarem, às vezes a gente passava lá 1 hora, o telefone não tocava. Mas quando tinha profetadas, irmãos, o telefone não parava de tocar. Era ou não era, irmãos Marina? Marina sabe. Irmãos, quando era revelação, profetada, o telefone... Não estou falando que toda revelação era profetada, né, irmãos? Longe de mim. Mas tinha isso também. Tinha porque eu sei, eu presenciei, eu sou prova viva. Coisas que eu sabia que era mentira, eu via o falso profeta mentindo. E eu sabia que era mentira. Certa vez, eu peguei um mentindo lá no monte. Eu cheguei lá no monte, eram umas 6h10 da manhã. Monte aqui da Coca-Cola. Aí eu cheguei umas 6h10. Aí passou um pouco, chegou o sujeito. Aí o sujeito chegou, eu orando lá, dando minhas voltas, ainda me cumprimentou, que ele me conhecia, né? E aí, profeta? Deu vontade de falar. Ele falou, né? Pai do Senhor, profeta.
Aí deu vontade de falar assim, né? Pai do Senhor, mas aí eu já não posso dizer o mesmo, né? Eu já não posso chamar de profeta. Mas eu fiquei na minha, né, irmãos? Respeitei, fiquei ali. Aí falou, Pai do Senhor, profeta, Pai do Senhor. Aí comecei a dar minhas voltas ali. Aí sabe o que aconteceu, irmãos? Ele pegou o telefone e começou a conversar com a pessoa lá. Ele falou, ei Vaso, tudo bem, Pai do Senhor? Vaso, eu estou aqui orando pela sua vida. Vaso, Deus vai te dar a vitória hoje. Vaso, hoje essa porta vai se abrir. Vaso, eu estou aqui no monte desde as 4h10 da manhã orando pela sua vida. Aí eu olhei assim, 4h10 da manhã. Só se ele veio aqui antes de mim, né? Foi embora e voltou de novo. Só se for assim. Mas não era verdade, porque ele falou que estava desde as 4h10 da manhã. Então eu peguei na mentira, né, irmãos? E aí o que acontece? Eu não entrava em confronto, frente a frente com a pessoa, só eu e ele ali, que não ia resolver nada. Mas, irmãos, quando a gente fazia a programação da Rádio Resgate, a gente pregava a palavra, a gente pregava contra os falsos profetas. Nem todos gostavam da gente, irmãos. Mas sabe o que acontece? Foi isso que a palavra de Deus nos ensinou. Pregue a palavra. Então, irmãos, eu sou prova viva dessas profetadas que acontecem. Mas muitas pessoas preferem isso. Aqui está dizendo que as pessoas não suportarão a sã doutrina, ajuntarão para si mestres que falam somente aquilo que elas querem ouvir, e elas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Abandona a verdade e volta para os mitos. O que é um mito? Mito é uma história que não é real. Mito é uma fábula, não é verdade? Os irmãos já assistiram ali. Eu creio que no tempo que a gente estava no mundão, né? Hoje em dia eu creio que todos nós somos libertos. Mas no tempo do mundão, quando você parava para assistir uma novela ou um filme, você assistia aquilo ali, parecia tanto ser verdade, parecia tanto ser real, que muitas vezes a gente até chorava de tanta realidade que transmitia aquilo ali. Só que aquilo é um mito, irmãos. É algo que parece ser verdade, mexe até com as nossas emoções, mas é uma mentira. A falsa profecia e a profetada é assim também. Pode até mexer com as nossas emoções, mas no fundo é uma mentira. E a Bíblia fala lá em 2 Tessalonicenses 2, versículo 9, que quando o anticristo estiver vindo sobre essa terra, ele vai vir com todo poder e sinais e prodígios de mentira para os que perecem. E aí Deus vai enviar a operação do erro para que as pessoas creiam na mentira. Pastor William, como assim o próprio Deus vai enviar a operação do erro para que as pessoas creiam na mentira? Mas ali vai explicar. Porque essas pessoas não deram crédito à verdade, mas se deleitaram, tiveram prazer na mentira. E aí vão ter que se ver com o anticristo. E o próprio Deus vai enviar a operação do erro. Você sabia que existe a operação do erro? A Bíblia fala que o único que pode curar, salvar, libertar é Jesus Cristo. É ou não é verdade, irmãos? Jesus Cristo, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Como que Jesus Cristo nos ensinou a orar? Orar ao Pai no nome dele. Não é verdade? Em nome de Jesus, orar ao Pai. E não tem muitas pessoas que creem em imagens, como a nossa missionária falou, não tem muitas pessoas que creem em imagem. Eu já ouvi relatos, testemunho de pessoas que foram curadas, que dizem que foram curadas, porque fizeram uma oração a imagens. Outras pessoas que dizem que conseguiram ali sua vitória, porque fizeram ali uma simpatia. Outras acham que conseguiram ali a vitória, porque fez ali um feitiço, uma feitiçaria, uma obra de macumbaria. Sabe o que é isso? Operação do erro. Espírito do engano. O diabo é imitador, irmãos, desde o começo. Quando Moisés ali, ele começou a operar os sinais, os milagres, Moisés ali transformou o cajado numa cobra. Os feiticeiros não fizeram a mesma coisa? Os feiticeiros fizeram a mesma coisa. Sabe o que é isso? Espírito enganador. Sinais e prodígios de mentira. Então o diabo, ele tem o poder também de enganar. Pastor William, então, quer dizer então que pode acontecer um falso milagre na minha vida? Pode acontecer. Eu ouvi um testemunho de uma senhora que estava ali com câncer e ela começou a orar ali para imagens. Quando ela orou para imagens, irmãos, o câncer realmente sumiu dela. Ela foi do médico e o câncer tinha sumido dela. E aí sabe o que aconteceu? Ela deu todo o crédito à imagem. É porque eu orei pela santa não sei o que lá.
Aí eu fui curada. E ela saiu dando esse testemunho aí. Sabe o que aconteceu depois, irmãos? Começou a morrer várias pessoas da família dela com o mesmo câncer que estava nela. Começou a morrer várias pessoas da família dela. Note que pode ser um espírito enganador operando. Pastor William, o diabo ele pode operar uma falsa cura? A palavra de Deus fala que o diabo ele colocou enfermidade em Jó. Se ele tem o poder para colocar enfermidade, eu creio que ele tem o poder também de enganar, operar uma falsa cura para enganar as pessoas. Pastor William, então como que eu posso me livrar do engano? Somente através da palavra, irmãos. A Bíblia fala que de tanto a iniquidade aumentar neste mundo, o amor de muitos vai se esfriar e muitos vão ser enganados, e se fosse possível, até os escolhidos seriam enganados. Mas ali fala, né? Se possível, até os escolhidos seriam enganados. Mas tem um se possível. Então eu entendo o seguinte, que não é possível enganar os escolhidos. Pastor, por que não é possível enganar os escolhidos? Porque os escolhidos, irmãos, eles se baseiam na palavra de Deus. Os escolhidos, eles creem na palavra, irmãos. Os escolhidos, eles têm fé na palavra. Você pode crer sim em profecias, você pode crer em sinais, mas a palavra de Deus, ela é a única que é inerrante, ela é infalível e ela é atual. Ela não precisa ser atualizada. Hoje em dia estão distorcendo tanta palavra, que está falando até de atualizar a Bíblia. A Bíblia não precisa ser atualizada. A Bíblia não é antiga e nem moderna, ela é eterna. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O mesmo Deus que curava ontem é o que cura hoje e é o que vai curar eternamente, irmãos. Mas a palavra de Deus não falha. Certa vez eu estava lá em casa e Deus queria falar comigo, já tinha falado através da oração, né, tinha colocado no meu espírito, tinha falado através de algumas palavras, mas Deus queria me confirmar através de um profeta. Aí eu estava lá em casa, tinha acabado de tomar banho. Por isso que eu digo, você não precisa correr atrás de profecia. Se Deus quiser usar um profeta, Ele vai enviar o profeta atrás de você, até você. Eu tinha acabado de tomar banho, estava ali me arrumando, aí bateram lá no portão. Quando bateram, minha esposa falou que era uma missionária que queria falar comigo. Falei, opa, então espera aí. Fui lá, vesti minha roupa, fui lá fora, e a missionária falou assim, eu era evangelista, se eu não me engano, eu era evangelista na época. E essa missionária, ela falou assim, eis que eu te digo, chegou gelei, irmãos. Eis que eu te digo, assim diz o Senhor. Aí chegou a tarará, 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 tarará. E foi de Deus, irmãos, realmente era uma profecia de Deus. Aí eu pergunto, eu precisei sair desesperado atrás da profecia, correr atrás da profecia? Não, Deus enviou o profeta. Às vezes Ele pode te enviar até um lugar também, pode te enviar. Mas vai ser tudo na direção dEle e você não vai ser enganado por espíritos enganadores, irmãos. E aí você vai ter a confirmação, porque você está focado na palavra do Senhor. Aqui diz que as pessoas não suportarão a verdade. Eu quero dizer algo aqui, irmãos. Está bem complicado nos últimos dias. Nos últimos tempos está bem complicado. Realmente muitos não querem ouvir a verdade. Às vezes você fala a verdade, a pessoa até sai da igreja. Às vezes você corrige, a pessoa sai da igreja. Não vai mais para os cultos, não vai mais para a igreja, e você nem sabe o que aconteceu. Está muito complicado nos dias atuais, irmãos. Você fica assim, meu Deus, porque a gente tem que ter um temor. Irmãos, nós não vamos entrar nos céus de qualquer jeito, não. Às vezes eu fico pensando, nossa, a pessoa conhece a palavra. Será que a pessoa pensa que vai entrar nos céus de qualquer jeito? Não entra, irmãos. Se a gente sair com mágoa, se a gente sair com ressentimento, não liberar o perdão, seja onde for, nós não vamos ser perdoados nos céus também não. É a palavra de Deus que diz isso. E aí eu fico pensando, nossa, hoje em dia está complicado, está difícil. Um A que você fala, irmãos, parece que vira uma tempestade no copo d'água. A nossa missionária estava falando aqui, a missionária Raimunda, né? Ela pregou. Aqui está falando que nós temos que pregar a tempo e fora de tempo. Ela aproveitou uma oportunidade e ela pregou a palavra. E eu creio que vários irmãos aqui têm essa experiência, né? Quando você vê uma oportunidade ali de pregar a palavra, você não prega? Aqui está falando isso. Pregue a tempo e fora de tempo. Pastor William, o que é pregar a tempo e fora de tempo? É sair por aí, igual aqueles crentes fanáticos, né? Sair por aí querendo converter as pessoas à força? Não, irmãos, nós temos que ter sabedoria. Nós temos que ter paciência e doutrina. Temos que ter uma sabedoria para pregar a palavra no momento certo.
Então, o que é pregar a tempo e fora de tempo? É não perder uma oportunidade. Você viu ali uma oportunidade de evangelizar, você evangeliza. Você viu uma brecha ali para você pregar a palavra, entrar com a palavra, você prega. E aí é no trabalho, é no colégio, é na vizinhança, na sociedade, na igreja, no evangelismo, seja onde for, irmãos, você tem uma oportunidade, você prega a palavra. Agora, como eu disse, está bem complicado de falar a verdade. Muitas vezes, quando você prega, nem sempre as pessoas recebem bem, né? A missionária deu exemplo aqui. A mulher já rebateu logo, né? Ah, Deus é só um. Quando eles dizem isso, Deus é só um, sabe o que eles estão querendo dizer? Eu posso viver da maneira que eu quiser, da maneira que eu acho certo, porque Deus é só um. Se eu quiser pecar, eu peco. Se eu quiser adulterar, eu adultero, porque Deus é amor. Se eu quiser fazer feitiçaria, eu faço. Se eu quiser nem ir na igreja, eu não vou, porque Deus é só um. É isso que eles estão querendo dizer. Mas a palavra falou aqui, ó, pregue a tempo e fora de tempo. Então, primeira coisa que vai se deteriorar é o ensino. Por quê? Porque as pessoas vão preferir o engano. E a segunda deteriorização que eu quero dizer, é um nome difícil, né? Que eu quero falar, irmãos. O que vai se deteriorar também nesse mundo? É os valores morais. Vamos lá para 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. O que vai começar a ser destruído também nesses últimos tempos? 2 Timóteo, capítulo 3, diz assim, ó, a impiedade dos últimos dias. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Olha, irmãos, tempos terríveis. Tem uma tradução que fala, né, tempos trabalhosos, tempos difíceis. E lá no grego, quando você vai olhar essa palavra no grego, quer dizer tempos selvagens. Tempos selvagens. E aí eu quero perguntar, o mundo está ou não está selvagem? Às vezes a gente vê cada notícia que a gente pensa assim, aonde vai parar a maldade do ser humano? Teve essa tragédia no Rio Grande do Sul, o pessoal começou a roubar, começou a violentar as crianças, começou a violentar as mulheres. Aí você pensa, aonde vai parar a maldade do ser humano? Tempos selvagens, irmãos. Tempos terríveis. E aqui continua. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Então, segunda coisa que vai se destruir, falar destruir é mais fácil, né? Não sei porque eu não comecei falando destruir antes. Então, segunda coisa que vai se destruir, os valores morais. A primeira coisa é o que, irmãos, que vai se destruir? Primeira coisa que vai se destruir. Falei agora, irmãos. Primeira coisa, irmãos. Oi? Fala, estão com medo? O ensino da palavra. Primeira coisa, o ensino. E a segunda coisa, os valores morais, irmãos. Os valores morais. Aqui fala de valores morais. Então, cada dia que se passa, o homem vai se tornar mais depravado. Depravado. Sem amor pelo próximo. Vai se tornar cada vez mais soberbo, arrogante. Tem uma palavra, em algumas traduções vai dizer jactancioso. Jactancioso, sabe o que é? É pensar muito de si mesmo e desfazer dos outros. Isso existe e existe muito, né? Os filhos vão se tornar cada vez mais desobedientes aos pais. É isso que está acontecendo muito. Os homens vão se tornar cada vez mais presunçosos. A presunção é um pecado. O salmista Davi, ele até falou, Senhor, me livre do pecado da presunção. Pastor William, o que é a presunção? Presunção é você achar que você vai fazer algo. É você dizer que vai fazer algo, irmãos, independente de Deus. Lá em Tiago vai dizer que existe esse pecado da presunção, quando a pessoa fala assim, ó, amanhã eu farei isso ou aquilo, amanhã eu viajarei, amanhã eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí a palavra de Deus fala, opa, não pode ser assim.
Pelo contrário, você deve dizer, se Deus quiser, eu farei isso e aquilo. Então, o homem ser presunçoso é o homem achar que pode fazer as coisas sem precisar de Deus. Então, cada vez mais os homens vão ser presunçosos. Aqui fala, inimigos do bem. As pessoas vão amar mais o mal. É o que está acontecendo muito. E aqui fala traidores, precipitados. A gente podia falar um por um aqui, mas ia demorar muito tempo. Então, vamos resumir. Soberbos. E aqui o que mais me chama a atenção, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. A Bíblia fala, né, que existe o caminho largo. Se a gente andar aí de igreja em igreja, os irmãos vão ver várias igrejas vazias ou com poucas pessoas, mas vão ver vários botecos lotados. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E aí sabe o que acontece? As pessoas vão trocar as coisas de Deus pelas coisas do mundo. Vão trocar os prazeres que a gente pode sentir na presença de Deus pelos prazeres do mundo. Às vezes pode criar uma dúvida na cabeça da pessoa, né? Falar, pastor William, mas Deus é contra o prazer? Não, irmãos, foi Deus que criou o prazer. Vou dar um exemplo aqui bíblico. Quando Deus criou o homem com a capacidade de sentir, ter emoções, de sentir prazer. E Deus ali, Ele criou os animais, os melhores animais, animais mais bonitos. Deus ali, Ele criou todas as frutas. Eu imagino que eram frutas deliciosas. E aí eu pergunto, quando você come uma fruta deliciosa, você sente prazer ou não sente? Sente, não sente? Então, Deus ele criou o homem para ter prazer. Existe todo um jardim para o homem se deliciar. Prazer. Quando Deus criou o homem, Ele falou, não é bom que o homem esteja só. Eu vou criar a sua esposa. E aí Deus criou a esposa para o homem amar a sua esposa, para o homem ter relacionamento com a sua esposa, para o homem ter filhos com a sua esposa. E amar a esposa, se casar, amar os filhos, tudo isso não nos dá prazer também? Dá prazer. Então Deus não é contra o prazer, só que quando entrou o pecado no mundo, o prazer ficou distorcido. Hoje em dia as pessoas não querem se casar mais para depois ter um relacionamento. Elas querem se relacionar antes de casar. Hoje em dia as pessoas não querem mais, irmãos, buscar os padrões de Deus. Elas buscam os padrões do mundo. Então as pessoas trocam a presença de Deus, tem até um louvor que fala, né? Tua presença é o meu prazer. As pessoas trocam o prazer que nós podemos ter em Deus pelos prazeres do mundo. É como Saul. Saul trocou o seu direito de primogenitura por lentilhas. E troca por besteira, irmão, por coisas banais deste mundo. Então as pessoas vão amar mais os prazeres do mundo. E aqui uma coisa interessante, de repente você pensa assim, mas pastor William, aí essa palavra está falando dos ímpios, não é? Essa palavra está falando do mundão, pastor William? Essa palavra está falando das pessoas que não são crentes? Aí é que a gente se engana. Olha só no versículo 5 de 2 Timóteo 3, irmãos. Versículo 5 de 2 Timóteo 3. Diz assim, ó. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Olha, tendo aparência de piedade. A Bíblia nos chama para nós sermos piedosos. O cristão, ele é piedoso. Então, quando fala ter aparência de piedade, é a mesma coisa que está falando. Ter aparência de cristão. Então, irmãos, muitas vezes nós podemos estar dentro da igreja, tendo aparência de cristão, mas podemos estar indo pelo caminho errado, indo pela direção errada, ser como aquela figueira que Jesus amaldiçoou, só tinha aparência. Então veja que essa palavra é uma palavra de alerta, e todos nós corremos esse perigo, sabe por quê? A palavra fala aqui, que nos últimos dias as pessoas serão assim. E não é só as pessoas do mundo, as pessoas da igreja correm o risco também de se desviar. Mas o que vai fazer com que a gente mantenha firme na fé, irmãos? Está aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5, diz assim, ó. Você, porém, seja moderado em tudo, ou seja, equilibrado. Suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. A única maneira da gente não ser enganado, da gente não se corromper e da gente não perder a nossa salvação, irmãos, é continuar no foco, é continuar suportando os sofrimentos, é cumprindo o nosso propósito, é cumprindo o chamado de Deus nas nossas vidas e é perseverando até o fim da palavra de Deus, senão nós corremos o risco de perder a salvação, irmãos. Então, nesses últimos dias, vamos ter cuidado com o engano,
Vamos nos apegar cada vez mais na palavra do Senhor e vamos ter cuidado com esses espíritos enganadores, irmãos. Fazer a obra de Deus. Você vê, né? A gente que cuida da obra, irmãos, não é fácil, né? Gente que cuida da obra não é fácil, porque desde os tempos de Jesus é que Jesus falou que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Mas mesmo que sejam poucos os ceifeiros, que esses ceifeiros sejam ceifeiros que praticam a palavra, que sejam ceifeiros que vão herdar a coroa de vida que Deus tem preparado para mim e para você. Amém, igreja? Essa foi a palavra nessa noite, né? Espero que tenha ficado um ensino para a sua vida, e desde já, eu já agradeço a oportunidade, e as palmas louvam e engrandecem o nome de Jesus. Minha esposa vai estar aqui dando as bênçãos apostólicas nessa noite, irmãos.